Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia já com dossiê. E sobre o que vamos falar? Bom, tudo caminhava para ser um vídeo, né, dos principais assuntos do final de semana, que eu posso adiantar. O dia de ontem foi bem movimentado. Wall Street Journal, um jornal que tem um viés mais à direita, mas não é aliado de primeiro ao Donald Trump, resolveu escrever aí sobre o judiciário brasileiro, tecer inúmeras críticas. E no início do dia de ontem, Lauro Jardim já havia publicado algumas coisinhas falando que a turma do Supremo está muito incomodada, usa até um termo muito forte para falar de como eles estão encarando possibilidade de novas sanções. Aí agora de manhã, volta a Globo com mais duas notas, com uma matéria muito comprida da Malu Gaspar, que aí sim começa a revelar todos os bastidores do evento dessa semana, né? Do evento da semana passada, que estavam os banqueiros, os outros banqueiros além do André Esteves, agora eles possuem nome, e a gente vai falar sobre isso. E aí a coisa vai andando, vai andando, vai andando, aí eu me deparo com a notícia do Zé Disseu. Eu falei, olha rapaz, que curioso. Aí eu já comecei a pegar um material antigo, né? Relembrar as coisas que aconteceram no passado. Aí eu vou passando, vejo outro negócio do Lula, que eu falei, olha, engraçado isso aqui também. Me lembrei do negócio que aconteceu agora em julho. Aí depois eu tô passando de novo lá no Twitter, vi uma postagem de uma jornalista em específico. Eu falei, com essa pessoa, mais uma vez utilizando a imprensa como meio de propaganda eleitoral. Aí eu fui atrás, né, eu voltei bastante no tempo, episódio acho que 816, a gente vai falar dele. Aí eu abro o vídeo para ver o que estava acontecendo naquela época do Brasil. Eu falei, mas como as coisas se conectam? É incrível como as coisas no Brasil são cíclicas. Enfim, vamos começar falando das últimas atualizações, né? Brasil e Estados Unidos. E na segunda parte, tem alguns relembrar e viver, porque a gente não pode esquecer de muita coisa. E vamos lá. O caminho que poderia ter evitado a prisão de Jair Bolsonaro. Uma matéria muito estranha, porque fica parecendo que decisões judiciais são políticas e não técnicas. O Robson Bonin, da coluna dos bastidores da política, da revista Veja, Radar, antes de ser preso, Bolsonaro foi aconselhado por um ministro do Supremo a se recolher e deixar que seus advogados negociassem com a corte. Como assim negociar? Acho que o direito é algo técnico, não tá na lei, tá funcionando, não tá na lei, não funciona. Como é assim negociar? É política? Numa conversa, o magistrado disse que o núcleo familiar precisava parar de atacar o Supremo. Quem tem processo complicado tem que ficar calado, sugeriu o ministro. Mas como assim também? A pessoa não pode falar, não pode se defender? Tem que aceitar a justiça, né? O que vem, de cima para baixo. Bolsonaro até considerou a proposta, mas Eduardo e Flávio não pararam de atacar o Supremo, deu no que deu. Então não é uma decisão técnica, é uma decisão política. São matérias como essa que fazem que muitos brasileiros se questionem sobre o que passa no Brasil. Aí vem o bastidor. Eu não tinha visto essa nota, vi muita gente comentando sobre ela, fui dar um bizu. O jabuti do foro. Aí a matéria começa com aquele tom bem politicão da imprensa, tentando criminalizar tudo que possa ajudar a luta do bolsonarismo, que é a luta pela liberdade de expressão e pela retomada da normalidade democrática, dizendo o seguinte, né? O motim de deputados bolsonaristas abriu espaço para o surgimento de um jabuti. Primeiro, né? Não existe nenhum motim. Falar de motim já é narrativa. Motim existe no exército, onde você quebra uma cadeia hierárquica e uma cadeia de disciplina. Isso não tem na política. Enfim, qual é esse jabuti? A PEC pelo fim do foro privilegiado, que vinha sendo articulado por deputados e senadores do Centrão. A preocupação não é salvar Bolsonaro, mas centenas de deputados ameaçados por investigações. Tá, vamos lá. Em algum momento, alguém da direita falou para vocês que o fim do foro privilegiado é para salvar Bolsonaro? Alguém da direita falou isso para vocês? Aí vem, né? Olha só, é salvar, esse jabuti é para salvar os deputados ameaçados por investigações autorizadas pelo Supremo e futuras punições por desvios de dinheiro público por meio de emendas. Aí eu pergunto para vocês, a justiça de primeira, segunda instância, né, ela não é técnica? Ela não é boa o suficiente para julgar a classe política?
Só quem tem capacidade de julgar os políticos é o Supremo. Só quem consegue punir corrupção é o Supremo. É isso. Será que se estão tão preocupados com jabutis e com outros setores da justiça, para que existe o CNJ? Então, se discute talvez, inclusive, uma reforma, né, do Poder Judiciário, já que os juízes de primeira e segunda instância são tão ruins, tão inaptos. Então vamos discutir o problema sério? Será que a imprensa está disposta a abrir uma campanha nesse sentido? Aí segue falando, um acordo em favor da PEC foi negociado com Lira, o texto muda de novo a prerrogativa de foro, os parlamentares passaram a ser julgados pela Justiça Comum, não pelo Supremo, assim os processos contra eles demorariam mais tempo, pois passariam por 3 instâncias da Justiça em vez de apenas uma. E os processos que, assim, vocês conhecem algum caso de político que o julgamento dele tá no Supremo e que o julgamento dele foi célere? Tipo assim, beleza, Bolsonaro não vale. Tirando o Bolsonaro e os parlamentares da extrema-direita, você vê algum deputado do Centrão que os processos contra ele avançam muito rápido? Ou os petistas? Normalmente demora, né? Às vezes até prescreve. É curioso, é muito curioso, né? Toda essa preocupação da imprensa. O que fica parecendo é que a imprensa quer que a classe política fique sob o jugo do Supremo. E que isso continue assim para sempre. 2 líderes partidários relataram ao bastidor que Hugo Mota recebeu a ligação de ao menos um ministro, veja isso daqui, isso aqui é muito estranho, avisando ser contra a proposta de anistiar os condenados pelo Rio de Janeiro. Não sei por que ele está entrando em contato com o Hugo Mota, né? Segundo esses parlamentares, o ministro citou durante a conversa no telefone o Hugo Mota. Veja só. Você lembra daquela operação da PF em abril, em Patos, lá na Paraíba, cujo prefeito, né, Nabô Vanderlei é seu pai? Então eu tô falando pra você porque não sei, me veio aqui na cabeça aqui agora, né? Enfim, operação sobre indício de desvio de dinheiro público invadido por emendas. Mota entendeu como um recado. Não foi um recado. Óbvio que não. Foi só uma tentativa de mostrar solidariedade. Não é um recado. Esse Mota tá louco. Sobre o que poderia acontecer, né, caso a anistia avance. A maior parte dos ministros do Supremo repudia a pauta tratada como inconstitucional. Não, gente, quem já viu? O ministro pega o telefone, liga pra Mota, fala da investigação contra o pai dele. Isso é um recado? Não é não. A PEC acaba com o foro, blinda os parlamentares em relação ao Supremo. Não blinda em relação ao Supremo. Só começa na primeira instância. Se você continuar recorrendo, ela vai. Se a justiça na primeira instância declarar que é inocente, sei lá, um promotor quiser, sei lá, recorrer, o Estado quiser recorrer e for subindo, cara, uma hora vai chegar no Supremo. Pelo amor de Deus, né? Os bolsonaristas creem que a aprovação do foro abre caminho para deputados e senadores enfrentarem o Supremo depois, né? Não, que nada. Bom mesmo é com foro. Aí vai. Bastou o Dedé pisar em Brasília. O Brasil começa a tremer, velho. Rapaz, o Dedé é brabo demais. Começou assim. 7h20 da manhã de ontem. Lauro Jardim, porta-voz do mercado financeiro. Ministros do Supremo estão apavorados com lei Magnitsky. Diz político com acesso direto. Será que o Lauro Jardim ia publicar uma nota dessa? Será que essa nota plantada para prejudicar o Supremo? Será que é o tipo de jornalismo que o Lauro Jardim do Globo faria? Ou isso aqui tem um lastro de verdade? Vamos ver, né? Um político influente com décadas de parlamento nas costas e acesso direto a vários ministros do Supremo relata que os magistrados estão apavorados com a possibilidade de serem atingidos pela Magnitsky. Imagine só isso acontecer no estágio de vida deles. Ninguém quer uma coisa dessas. Eu também não desejo pra ninguém, velho. Eu queria que o Brasil só voltasse à normalidade. Aí o Laurão volta. 2 horinhas depois. Gilmar Mendes reconhece excessos em decisões, mas mantém blindagem a Moraes. Semana passada, em especial, né? Dedé estava em Brasília. Aí ele coloca assim entre parênteses. Foi mais uma de intensa romaria de políticos, advogados, empresários, no gabinete do grande ministro Gilmar Mendes. A propósito, em alguns desses encontros, Gilmar reconhece certos excessos.
em decisões de Alexandre de Moraes, mas deixa claro que não deixará de apoiá-lo. Tá bom. Aí, hoje de madrugada, 4 da manhã, essa aqui é fresquinha, essa aqui vai pautar o dia de hoje. Todo mundo vai comentar essa notícia. O que ministros do Supremo ouviram dos banqueiros em reunião tensa sobre crise com Trump. Além de André Esteves do BTG, né? Além do Dedé, quem que tava lá? A Malu Gaspar agora tem informações. Bastante preocupados com as sanções impostas pelo Trump. Opa! Parece que o que o Lauro Jardim falou é verdade, né? Apavorados. De apavorado eu não gosto não, viu? Acho um termo muito ruim. Mas enfim, bastante preocupados. Os ministros Alexandre, Gilmar, Zanin tiveram a reunião longa e tensa com um grupo de banqueiros sobre o alcance da Magnitsky e as sanções impostas por Trump ao Brasil. Além do Dedé, estavam presentes José Vita do Itaú, o Itaú estava lá, Alessandro Tomal do Santander, curiosamente, ela não fala o nome, do nosso grande amigo Isaac Sidney, que é o presidente da Febraban, e Rodrigo Maia, que hoje dirige a Confederação Nacional das Instituições Financeiras. E além do Messias, da AGU, né? Moraes, Mendes e Zanin querem entender não só como funcionam as sanções da Magnitsky, o que eu acho que é informação relevante, já falo por quê, mas também saber até onde os banqueiros achavam que Trump poderia ir, em sua escalada contra o Brasil e quanto tempo essa ofensiva iria durar. Quando colou, gente, tudo isso daí, e quando o Eduardo e o Paulo Figueiredo falam, pô, dá tempo aí o pessoal digerir, eu acho que teve mais de uma ocasião que eu falei, eu realmente acho que o pessoal não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Eu realmente acho que o pessoal não faz a mínima ideia do que está acontecendo. E eu falava isso por quê? Olhando para mim um ótimo exemplo, que foi o julgamento do Marco Civil da Internet, artigo 19. Em seu voto, o Toffoli chora. O Toffoli não é ator. O cara chorar é porque ele realmente acredita no que ele tá falando. Os caras estão naquele ponto assim, eu sou Deus, nada me atinge. Aí depois veio a confusão, aí eles foram parar pra ouvir. E no ponto que o pessoal tá, tu acha que ele vai perguntar pro assessor, ainda que seja um juiz, ele é supremo. Aí o cara vai perguntar, né, pros banqueiros. Então assim, eu acho que o pessoal ainda não entendeu do que se trata. E aí se você parar pra pensar, essa reunião foi dia 5. O que começou a sair na imprensa após o dia 5? Isso me veio na cabeça até agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quero lembrar quando foi aquela folha da capa de São Paulo. Não é difícil de achar, porque eu já comecei a separar o Atlas. Deixa eu ver agosto. Vai estar aqui assim, ó. Vai estar aqui assim, ó. Vamos dar um bisu. Magnitsky. Vai estar aqui. Deixa eu ver quando é que foi aquela capa. Vai estar por aqui em algum lugar. Vai parar. Ai. Não tá nesse tema. Será que eu botei... Não, tinha que estar por aqui em algum lugar. Deixa eu ver. Manifestação, prisão Bolsonaro. Será que eu botei aqui no prisão Bolsonaro? Deixa eu ver aqui. Acho que botei no prisão Bolsonaro. Deixa eu ver. É porque aqui não tá organizado, né? Aqui, foi aqui mesmo, ó. Rapaz, dia 5. Olha que coisa, irmão. Deixa eu ver o horário. Dia 5, rapaz. No dia que tem a reunião do Dedé, a turma fala com a Mônica Bergamo. No dia seguinte da reunião com o Dedé, é a capa da Folha de São Paulo. Rapaz, que coisa, viu? Que coisa, viu? Parece que os caras ficou puto mesmo depois dessa reunião, viu? Parece que depois dessa reunião o cara falou, miserável! Como é que tu enfiou essa Magnitsky na gente, irmão? Rapaz, que coisa, viu? E daí depois começa a ter um monte de coisa, né? Aí vem o Estadão reclamando, mais críticas da imprensa,
Malu Gaspar, que tá escrevendo esse texto, criticando, aí vem a OAB, tá? Aí deixa eu ver aqui, dentro aqui de Magnitsky, depois do dia 5, o que é que aconteceu? Magnitsky. Deixa eu ver do dia 5 em diante. Aqui já é dia 5, dia 2, dia 2 ainda, 4, 3, 5. Tá aqui, saiu do Trump no dia 5, né? No dia que teve a reunião, curioso. Aí no dia 5 também sai a questão das sanções, curioso, né? Eduardo falando aí que a imprensa falando que não vai ter sanções. Eduardo falou, não, eu não falei que vai parar de ter sanção. Aí no dia seguinte, né? Gilmar ironiza, questão do visto. No dia seguinte, rapaz, rapaz, agora como faz sentido isso daqui? No dia depois da reunião, Lauro Jardim, um dia depois da reunião, porta-voz do mercado financeiro que estava nessa reunião, já começa a largar a mão, depois da reunião, as decisões solitárias de Alexandre de Moraes. Rapaz, velho, no dia depois da reunião, Barroso pensa em sair e Lula já tem quanto candidatos pro Supremo? No dia depois da reunião, Supremo espera novo 4x1, tá bom? Aí depois, no dia depois da reunião, vê lá, né? O sênior. No dia depois da reunião, Itaú indica que irá cumprir a Magnitsky. Acho que também falou na reunião, né? Que isso ia acontecer. Rapaz, que coisa, viu? Mas que coisa. Aí é coisa, viu? Aí começa a sair aqui, ó. Primeira notícia que tinha uma coisa acontecendo em Brasília, foi o Gadelha, dia 7, à noite. Ele falou, Dedé esteve em Brasília. Onde Dedé vai, Dedé é o brabo. Dedé é o brabo. Dedé é brabo demais. Mas que coisa, viu? Que coisa. O timing é tudo nessa vida. Será que eu tô prestando atenção nos detalhes? Não sei, mas é uma atmosfera descrita por um dos participantes como cordial, mas tensa, dada a preocupação dos ministros. Os banqueiros fizeram uma detalhada exposição sobre o impacto da Magnitsky e ficaram sabendo, por exemplo, que até para autorizar os piques de seus clientes, os bancos fazem uma varredura automática via sistemas para checar se o cliente é ou não alvo da lei. Tô falando, eles não fazem a mínima ideia do que é a Magnitsky. Eu acho que a ficha começou a cair. É só olhar o que saiu na imprensa. Realmente a ficha caiu. Obrigado, Dedé. Rapaz, o Dedé é demais, bicho. Foi só o Dedé abrir a boca e tudo mudou. Isso significa que, mesmo que quisessem, os bancos não poderiam driblar os bloqueios. Aí no dia seguinte, o Itaú falou que vai seguir, viu, a Magnitsky. No momento, as sanções sobre Moraes não chegam a tal ponto. Atinge transações com dólar, mas não impedem seus alvos de utilizar o sistema financeiro, né, as instituições ligadas ao SWIFT que executam transferências internacionais. Nas palavras de um dos representantes dos bancos, no momento, a situação ainda é corrigível. Ou seja, dá para resolver, né? Se ligar para Eduardo. Dudu, meu fritador de hambúrguer, fazer um x-tudo que eu tô chegando aí. Vamos resolver. Não sei como é o corrigível que ele diz, né? Mas não é improvável que a mulher de Moraes, a advogada Viviane Barsi, também seja atingida em algum momento pela Magnitsky. Quanto aos outros ministros, a avaliação dos banqueiros foi que são menos prováveis. Ele não falou que é impossível, né? Com base no que houve dos pares nos Estados Unidos. Mas ninguém, a esta altura, arrisca prever o que Trump vai fazer. Na opinião deles, ainda haverá tensão por alguns meses. Alguns anos, né? Vai saber. Estavam certos. Nos dias seguintes, integrantes do governo americano voltaram a fazer postagens ameaçadoras sobre o Supremo. Darren Berry, subsecretário do presidente americano Trump, postou que Moraes foi alvo das sanções Magnitsky por ser o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro. E afirma que o governo americano segue monitorando a situação de perto. No final de semana ainda, o número 2 do Departamento de Estado, o Christopher Landau, disse que um único juiz do Supremo usurpou o poder no Brasil. Não citou o nome de Moraes, mas não precisava. Depois da reunião com os banqueiros, Moraes e Maia receberam um grupo liderado pelo Alcolumbre para negociar um acordo residente para encerrar a crise provocada no Congresso pela prisão de Bolsonaro e a implantação da tornozeleira eletrônica no senador Marcos Duval. Eu não entendi por que o Rodrigo Maia está no meio disso, mas tudo bem.
Nesse segundo encontro estavam presentes, né, o Barroso, ministro Fachin, né, que assumiu a presidência, que assumirá, tá? O verbo tá errado. Toda essa movimentação mostra que o quanto o Supremo está incomodado e preocupado com a ofensiva de Trump e seus efeitos no Brasil, mesmo que em público façam ironias e procurem não passar recibo. Tipo, no dia seguinte da reunião que o Gilmar ironizou o visto. Tem isso, né? Assim, você vai falando as coisas, aí vai vindo ideia na cabeça, eu não tive a ideia de olhar pra trás. Agora, com as coisas em mente, esses números, essas datas fazem sentido. Aí vem a bela Megali, também hoje, 4 horas da manhã, essa noite também deve pautar o dia de hoje, para falar que Gilmar Mendes e Alcolumbre serão o foco de reunião de Eduardo Bolsonaro com os Estados Unidos sobre sanções. Então, assim, se tem alguém preocupado, ironizando, rapaz, eu acho que dá para ficar preocupado mesmo, viu? Cresce no grupo de Eduardo Bolsonaro a percepção de que o decano, ministro Gilmar Mendes, e o Alcolumbre serão as próximas autoridades sancionadas pelos Estados Unidos. Segundo aliados de Eduardo, o deputado federal terá na próxima quarta várias reuniões em Washington e ambos farão parte dos assuntos abordados. A avaliação do grupo de Eduardo é que Gilmar deve ser alvo de uma punição de Trump por não atuar pelo isolamento de Alexandre de Moraes e ajudar na blindagem do ministro. Já em relação ao Alcolumbre, a negativa de abrir o processo de impeachment contra Moraes após a oposição chegar a 41 assinaturas de senadores é fator que colocou na mira, segundo interlocutores de Eduardo. Integrantes da gestão Trump passaram a ver o presidente do Senado como mais uma autoridade que blinda Moraes. Segundo o colunista Lauro Jardim, em conversas com políticos e empresários na semana passada, Gilmar Mendes reconheceu certos excessos na decisão de Moraes, mas demonstrou que não deixará de apoiá-lo. Aí, ainda tem isso aqui. Como informou a coluna, Eduardo Bolsonaro disse a interlocutores que atuou no fim do mês passado para excluir, né, o presidente da corte, o Barroso e Gilmar Mendes, das sanções financeiras impostas pelos Estados Unidos por meio da Magnitsky. O filho de Jair Bolsonaro afirmou que fez esse trabalho para dar mais tempo para Gilmar e Barroso repensarem suas posições sobre os processos contra a Bolsonaro e também sobre a anistia. O Supremo encarou a ação de Eduardo como uma nova ameaça e nenhuma ponte foi construída. Curiosamente também, na semana passada, deixa eu ver um negócio aqui. Vamos falar de data também. Deixa eu abrir aqui o vídeo de ontem. Deixa eu abrir o vídeo de ontem aqui só pra ver qual foi a data que esse vídeo foi postado. Possivelmente é a data do vídeo original. Tá aqui já o vídeo de ontem. Peraí. Dia 7. Curioso mesmo. O vídeo que Eduardo fala, né? Eu não sei se tem ponte ou não sendo construídas. Mas o Eduardo fala, né, que não confie só no que é dito frente às câmeras. Ele fala que nos bastidores, às vezes, as pessoas estão conversando. Não em público, mas nos bastidores. Se tem ponte ou não sendo feita, eu não sei. Eu sei que Eduardo dá a entender que os bastidores estão movimentados. Sobre essa confusão aí que a tendência é continuar escalando, notícia da CNN, né, e o Jason Miller reforçando, é verdade. Jason Miller, não vou parar até Bolsonaro ser livre. Quem é Jason Miller? Conselheiro de Trump, afirmou que não vai desistir. Ele falou isso numa postagem do próprio Twitter. Ele respondeu ali o David Wolf, dizendo, para deixar claro, não vou parar, não vou desistir, nunca vou desistir até que Bolsonaro esteja livre. Respondeu David Wolf, que dizia que é mais importante impeachment Moraes do que tornar Bolsonaro livre. Vindo nesse ponto aí que teremos meses de tensão, né, a previsão dos nossos amigos banqueiros, Wall Street Journal, um jornal alinhado ao mercado, um jornal mais à direita que não é base do Trump. E eu quero o início, eu achei muito, muito bom esse início. Eu acho que esse início dessa matéria, né, deve colocar algumas pessoas para pensar e falar, pô, essa mulher que tá escrevendo aí não é uma trumpista maluca lá do MAGA, né? Ela não é uma bolsonarista versão americana. Título: Um golpe de Estado da Suprema Corte no Brasil. Lembra do que a gente comentou ontem, né?
o ministro Moraes está censurando críticos e prendendo oponentes sem nenhum controle político. Aí veja só, olha como é que começa esse texto. A liberdade nas Américas enfrenta um grau de perigo nunca visto desde a Guerra Fria. O maior risco não é como ocorreu nas décadas de 70 e 80, a repentina tomada do poder pelos militares. Os ditadores do século XXI estão copiando Hugo Chávez, que consolidou seu governo tomando o controle das instituições democráticas enquanto era popular e depois prendeu seus oponentes e os exilou. Olha agora o segundo parágrafo, e é isso que eu digo para vocês. O Bukele, ele é bem visto pela maior parte dos setores da direita. E esse texto é crítico ao Bukele. O Bukele, né, é o Salvador, que é a sua própria versão do chavismo. Ele demitiu e substituiu todos os membros da mais alta corte constitucional do país em 2021. O devido processo legal, a liberdade de expressão, a liberdade de reunião não existem mais. Bukele agora controla o Tribunal Eleitoral. Em 2024, ele certificou as eleições para o Congresso, embora tenham sido marcadas por irregularidades e falta de transparência. No mês passado, o Congresso, sob uma longa sombra de dúvida sobre sua legitimidade, alterou a Constituição para permitir a reeleição presidencial por tempo indeterminado. Descanse em paz, democracia salvadorenha. Então vejam só, quem escreve esse texto não é, né, a superdireita, ultraconservadora, extrema-direita. Não, ela defende a democracia liberal. É um jornal de viés liberal. E mesmo o jornal de viés liberal está falando ministros. Meio que vocês deram um golpe de Estado no Brasil. Eu fico imaginando o clipping da segunda-feira, né? Com as notícias do final de semana. Os caras chegam lá pra trabalhar até aqui, né? Imagina o cara colocando no clipping. Olha, o Estadão e o Globo vamos publicar aí notas falando até de impeachment. O Wall Street Journal falou que vocês deram um golpe de Estado. Semana começa tensa. Ainda não é tarde para resgatar o Brasil de um retorno semelhante à ditadura. Deixa eu ver mais pra cá, né? Tô meio distante. Acontecimentos recentes oferecem esperança de que a tomada gradual de poder em curso há 6 anos possa ser revertida. O problema começou em 2019, quando o Supremo alegou ter sido vítima de calúnias e ameaçou e invocou uma norma interna que lhe confere o poder de instaurar inquéritos secretos sobre supostos crimes contra os seus membros. Primeiro instaurou o inquérito das fake news, assumindo-se como iniciador, investigador e juiz. Isso foi uma violação dos direitos constitucionais dos brasileiros, que têm o direito de ter seus processos criminais julgados em tribunais locais e estaduais com acusações apresentadas por promotores locais e estaduais. O ministro Alexandre de Moraes, conhecido por sua oposição ao então presidente Jair Bolsonaro, foi escolhido a dedo pelo Toffoli para conduzir o inquérito, embora a escolha dos ministros seja aleatória, né? Deveria ser sorteio, mas foi escolhido a dedo. Os investigadores monitoraram as contas de pessoas politicamente incorretas nas redes sociais, criminalizaram suas opiniões e as prenderam preventivamente. Alguns juristas reclamaram que o tribunal estava violando a imparcialidade, a liberdade de expressão e o sistema de justiça adversarial. Mas o Senado se esquivou de seu dever de disciplinar o tribunal. Aí agora, lembre do que a Bela Megali escreveu hoje. Essa matéria de ontem. A Bela Megali hoje fala que, olha, pode vir a ser aí papo de discussão, reunião essa semana, Alcolumbre. O que é que está circulando, inclusive, lá fora? Olha, o Senado está se esquivando, né, de fazer o seu dever de disciplinar o tribunal. Eu vou falar um caso de um tio do Zap. Tio do churrasco, né? Tio do churrasco que eu conheci aqui na Austrália. O filho dele está estudando aqui. Ele é brasileiro, não mora no Brasil. Não vou falar qual país ele mora. Mas, enfim, o filho dele está estudando aqui, não mora aqui. Aí ele veio visitar o filho. E aí o filho dele, depois que terminou os estudos aqui, foi fazer um intercâmbio no Brasil. Ele estava meio preocupado. Como seria o intercâmbio que o filho dele está fazendo no Brasil? Ele ia trabalhar basicamente para uma agência ligada ao governo do país deles, que a função dessa agência é transmitir o que se passa no Brasil sob a ótica deles, de quem está aqui, sabe? As pessoas do país que estão no Brasil. Isso é um país europeu. É um país europeu. Então, imagine. Eu penso que uma instituição como essa pega os jornais brasileiros, dá uma lida, vê o que está acontecendo. Então, se a turma do Wall Street Journal está falando isso, os maiores jornais do país, Globo e Estadão, também estão falando isso na mesma linha,
é bem provável, né, que vai ter algum tipo de discussão aí sobre o papel do Senado diante a crise que o Brasil encara. E aí, se você esquece esse pormenor que mesmo os países europeus têm, aí você lembra que os Estados Unidos, além da sua central de inteligência, né, que a CIA tem a USIA, que é o United States Intelligence Agency, não é a USAID, é a USIA, USIA, e tem a USIS, que é Intelligence Service, que basicamente é uma porcaria. Mas são duas agências de coleta de informação, que desde os anos 60 monitoravam os jornais brasileiros e o que sai na imprensa brasileira. Eu não acho que, se lá traz informação importante, hoje é mais ainda. Então, acho que eles vão, assim, acho que tem muita gente sabendo o que se passa no Brasil. Será que eu consigo explicar pra você, né, o que tá passando na minha cabeça nesse momento? Eu acho que semana que vem vai ser uma semana tensa. Deu pra mim. Não é possível. Os caras chamam o Eduardo pra quê? Pra nada. A decisão do Supremo de março de 21 de anular a condenação por corrupção do Lula em 2017, que havia sido confirmada 2 vezes em segunda instância, inflamou ainda mais a direita brasileira. Os deploráveis recorreram às redes sociais, o tribunal tentou silenciá-los, mas alguns formadores de opinião populares estavam fora do país e fora do alcance dos juízes. Assim, em julho de 21, eles iniciaram um inquérito da Milícia Digital visando empresas de tecnologia e suas plataformas. Isso os forçou a censurar conteúdo, desmonetizar brasileiros que tinham opiniões que o tribunal considerou inaceitáveis. O descumprimento significou que as empresas não podiam mais operar no Brasil. O ministro Moraes também chefiou o TSE durante a campanha presidencial de 22, que opôs Lula a Bolsonaro. O ministro tornou o tribunal notavelmente mais político do que antes, monitorando ativamente o discurso de partidos, candidatos e cidadãos e censurando aqueles com quem discordava. Quando o senhor Lula foi declarado vencedor da eleição, a polarização acirrada se intensificou. Alguns apoiadores de Bolsonaro se recusaram a aceitar os resultados. Eles queriam a intervenção dos militares e, durante meses, realizaram protestos pacíficos em frente a quartéis por todo o país. Aí Lula tomou posse, sem incidentes, em 1º de janeiro, mas uma semana depois, um grupo de bolsonaristas marchou em direção a prédios federais em Brasília. Algumas pessoas entraram, onde houve violência e vandalismo. O tribunal classificou a ação como uma tentativa de golpe, mas a maioria dos envolvidos parecia ser formada por marginais de tênis vagando pelo local sem armas. Não tinha nenhum soldado saiu das instalações militares. É difícil comprar a história do golpe. O ministro Moraes instaurou 3 novos inquéritos secretos. Cerca de 1.500 suspeitos foram presos. Alguns permaneceram presos por até 1 ano, aguardando julgamento. Alguns foram condenados a penas severas por transgressões menores. Em um país onde a violência da esquerda é recebida com compreensão, as punições pareceram, em muitos casos, indevidamente severas. Alguém discorda que quando é de esquerda a punição não vem? Quando é de direita, né? O tribunal alegou conspiração e iniciou investigações com o objetivo de desvendar a desinformação disseminada por autores intelectuais e instigadores do motim de 8 de janeiro. Bolsonaro e seu círculo íntimo ainda enfrentam julgamentos por supostamente planejarem um golpe. Não importa o que você pense do senhor Bolsonaro, está claro que a política tomou conta da corte. A direita no Senado brasileiro está tentando mobilizar os votos necessários para impeachment do Alexandre e restaurar a imparcialidade judicial. Mais uma vez, impeachment, votos. O que a Bela Megali fala? Olha, a turma tem 41 e o Alcolumbre não está pautando e talvez por isso ele entre na roda. As elites estão começando a reclamar dos juízes embriagados de poder. Saíram algumas matérias sobre isso essa semana. Infelizmente, as tarifas de 50% do Trump sobre as importações brasileiras impulsionaram o nacionalismo e o apoio do Lula. Mas a decisão do Tesouro no mês passado de impor sanções a Moraes parece ter chamado a atenção dos outros membros da corte, que, sem dúvida, entendem que pode haver mais por vir se o Brasil não encontrar uma maneira de restaurar o Estado de Direito. E eu acho que essa nota conecta muito com o Malu Gaspar, Bela Megali, Lauro Jardim, as confusões que nós estamos vendo. E esse final talvez tenha algo errado, quando ela fala que o tarifaço pode ter ajudado o Lula. Vamos falar o porquê? Mas primeiro, né? Lula provoca Trump e desanima empresários que esperam negociação séria. Lula chocou empresários nesta semana ao insistir em provocar Trump, em vez de tentar abrir negociações pragmáticas, com os Estados Unidos. Ciente que o republicano elegeu o BRICS como alvo do governo norte-americano, Lula disse nesta semana que iria buscar os líderes da China e da Índia para discutir uma reação do bloco ao tarifaço de Trump. Essa postura provocadora de Lula mostra ao setor produtivo, segundo empresários ouvidos pelo Radar, que Lula
segue apostando na crise, pensando em colher dividendos políticos ao projeto de reeleição. Provocação é coisa de quem não quer resolver, diz o empresário. Todos os países que buscaram negociação séria foram ouvidos. Segue o exportador. Na visão de outro empresário, ouvido pelo radar, enquanto o setor produtivo luta para tentar lidar com os graves efeitos da crise econômica, o governo politiza o assunto como se só tivesse olhos para a campanha eleitoral. O trabalho do governo é, até aqui, inócuo, tardio e desarticulado, diz outro empresário. Então, assim, pegando aquele final, não, tarifaço aí. Bom, frente ao empresariado, o Lula está queimado. E outros setores? Chegaremos lá. Pesquisa Ipsos e IPEC. Para a maioria dos brasileiros, Lula não fez tudo o que podia para evitar o tarifaço. A maior parte dos brasileiros, né, não estão muito contentes com a questão do tarifaço e como Lula vem lidando com ele. O Estadão, dia 4, veio com esse papo. Trump ressuscita frente ampla de Lula. Será mesmo? A Renato falava, né? Trump não devolveu força a Lula. Só deixou visível o que já vinha se acumulando, o custo institucional das escolhas feitas até aqui dentro. A sanção não criou a crise, só escancarou o que estava por trás. A eleição de 2026 não vai ser entre narrativa e bravata. Vai pesar quem sabe para onde está indo e quem ainda tenta esconder o desgaste. Repetir a fórmula de 2022 pode não colar de novo. Quem está certo? Renato ou Estadão? Segundo o Wall Street Journal, o Trump pode ter ajudado. Pois bem, eu acho que o Renato está certo, porque eu gosto dele não. Olha o que saiu agora. Nova frente ampla por Lula após tarifaço é improvável. Então assim, o Estadão já está jogando para a torcida. Os editoriais do Estadão estão cada vez mais politizados no sentido eleitoral, assim, em termos eleitorais e em termos de assim, perseguição ao bolsonarismo. Não são mais descrições da realidade. É realmente o jornal, o Estadão, enquanto empresa, tentando deixar sua posição política bem clara. Queremos o fim do bolsonarismo. Destruam o bolsonarismo a todo custo. Aí a Folha fala com especialistas. Tá ali, cara, os partidos de centro, avaliam cientistas políticos, buscam candidatura própria. O atual momento político apresenta diferenças importantes em relação às eleições passadas, como a ausência de Bolsonaro. Fale o que for, nosso amigo Ruizão, a tropa já mandou isso logo antes. Falou, cara, o PT tá dando corda, sabe? Que vai acabar se laçando sozinho. Eles não estão entendendo. Tirar Bolsonaro é o primeiro passo. O establishment brasileiro não é Lula. Lula é só marionete. Tá lá, grita e dá lacrada. Mas no final do dia quem manda são os bancos. E os banqueiros querem um FHC novo, polido, mais educado. Lula já deu, velho. Lula, o PT, aquele povo sem graça, chato, sabe? Foi o que mais necessário só para tirar Bolsonaro. Do mesmo modo, o terceiro mandato de Lula tem sido marcado por sua dificuldade de negociação e de tomada de decisão. Nesse sentido, o Planalto teria de demonstrar habilidade de liderança para capitalizar os efeitos do tarifaço que só serão sentidos a longo prazo. Aí vai lá, da UERJ. A tendência, olha só, do tarifaço não é frente ampla do Lula, é fortalecimento da direita, inclusive depois das eleições. Penso ser temerária a previsão que a interferência americana no Brasil possa gerar uma coalizão a favor de Lula. O Centrão não deixou de negociar com Bolsonaro por um nome seu. O da FGV, ele diz que o tarifaço criou desconfiança sobre a capacidade da oposição em proteger os interesses nacionais, só que, no entanto, tem muitas diferenças com o contexto de 2022, a começar pela ausência de Bolsonaro na presidência. O risco de golpe era interno e, em boa medida, não tivemos a ruptura democrática porque o Biden não bancou. Na verdade, o Biden bancou um golpe, né? Contra Bolsonaro. Diz Teixeira, acrescentando que é improvável a reedição de uma frente ampla. Ele pensa que o governo teria de agir para manter o momento político favorável até a eleição e que, se de fato o tarifato tiver efeitos devastadores para a economia, a tendência é o fortalecimento do nome da direita. Sabe? Por isso, essa é a aposta do bolsonarismo. Mas quem poderia imaginar, né? Ai, é propaganda atrás de propaganda. Aí a situação pro Lula também não tá muito boa, você vê, né? Lula desiste de tentar apoio de evangélicos após aumento de rejeição e preocupa aliados. A postura do Lula vem preocupando, né, o Palácio do Planalto.
porque tem aumentado a rejeição do governo nesse segmento da população, que é mais identificado com o bolsonarismo, e a tendência é que o voto religioso tenha peso considerável nas eleições de 2026. Neste terceiro mandato, Lula é descrito com frequência como um líder que cansou de fazer política. Aos 79 anos, Lula já não tem a mesma disposição que tinha quando governou o país, de 2013 a 2010. Começa a ficar aí meio chato, né, lidar com Lula. Aí diz assim, aliados que acompanham com lupa o governo notaram que Lula parou recentemente de fazer menções religiosas. Ele desistiu mesmo. Lula pode até se dar o luxo de abrir mão dos evangélicos, mas o PT continuará na cruzada para garantir a aproximação com esse público. O PT, né? O PT quer tudo. Achei curioso que essa matéria falava assim, ó, quem abriu, como mostrou a coluna, Carlos Viana, senador por Minas Gerais do Podemos, chegou a se oferecer para organizar um encontro entre Lula e congregações da Igreja Batista. Eu lembrei disso daqui, ó. Carlos Viana é o que estava lá esses dias agora em julho, 3 de julho, falando que Bolsonaro é da extrema-direita, que o Brasil tem que se livrar dos extremos. Como são as coisas, né? O Lula não é extremista. Bolsonaro que é, né? É muito curioso como as coisas acontecem no país, né? O Preto dizia, atenção bolsonaristas, mineiros como eu. Esse senador ano que vem vai ter da reeleição e acha que nós e Bolsonaro somos de extrema direita. Já sabe pode mandar ali 26, né? Vamos mostrar pra ele a força da extrema direita. Aí falando de PT também, vem o Zé Disseu, escreveu um texto aí na revista do PT, que é a revista da Fundação Perseu Abramo, falando aí do que é que deve ser feito aí, como o PT deve se portar, né, de agora em diante. Ele diz que isolar a extrema-direita é um passo para defender a soberania. Disseu afirma que sanções de Trump ao Brasil buscam proteger Bolsonaro e favorecer as Big Techs. E aí ele defende união e reformas. A união, a frente ampla. Extrema-direita, leia-se bolsonarismo. Até porque o Disseu, quando ele fala dos partidos de centro, ele chama esses partidos de direita. E o Disseu já falou, assim, que temos que nos unir à direita para derrotar o bolsonarismo. Ele usa essa frase mais de uma vez. O único problema, o único grupo que faz o regime surtar é o bolsonarismo. É incrível isso. Por que será que a direita limpinha, os isentões, tem o mesmo discurso do Disseu? Pois é, né? Boa pergunta, Tsuki. Aí eu fui dar uma olhada na matéria na íntegra, para entender que história de união é essa que o Disseu está pregando. Disseu também falou sobre a importância do ato convocado pelo grupo suprapartidário Direitos Já, Fórum pela Democracia, previsto para 15 de setembro em São Paulo como momento para ampliar a união política. Eu falei, agora, Disseu, agora você que é seu amigo lá do Fernando Guimarães, que era da ala esquerda, tinha uma ala no PSDB chamada Esquerda pra Valer. Era do lado do Fernando Guimarães, né, fundador desse grupo. Aí eu fui relembrar algumas coisas, né, e veja como faz sentido. O grupo que Disseu fala que você tem que se unir, falando pros petistas se unir, é esse aqui, ó. Esse aqui foi uma das lives que eles fizeram ao longo de 2020. Molon, Carmen Lúcia, Luciano Huck, Marina Silva e Santos Cruz. Nosso grande general Santos Cruz. Esse daí é da direita moderada. Esse é um grande moderado. Nossa, muito moderado. Ele modera demais. Nossa, como ele modera, hein? Esse Santos Cruz. Aí eu lembrava disso aqui também, né? O PT se recusa a participar de qualquer movimento que não tenha a liberdade de Lula como bandeira principal. E se referia aqui. PT fica de fora do Direitos Já, Fórum pela Democracia. Movimento de Defesa da Democracia contra os ataques de Bolsonaro. Para jornalismo vando, engolir alguns nomes de centro-direita é um preço razoável a se pagar pela defesa da civilização. É tão previsível as coisas no Brasil, né? No final do dia, assim, não existe diferença. É no máximo a prioridade. Não, nossa prioridade hoje é o Lula. Só isso. Mas uma vez você vê, né? Realmente, agora que o Lula tá aí, é presidente, agora você pode se unir. O PT é coerente, né? São todos iguais, gente. Os membros do regime são todos iguais. Não tem diferença. Não tem diferença. Aí eu tenho que ler
esse tipo de coisa. Leonardo Lopes. Tarifaço, né? Ele compartilha o G1 no Paraná. Indústria paranaense, com quase 1.000 funcionários, anuncia férias para toda a fábrica após cancelamento de pedidos dos Estados Unidos. Aí ele disse: este é um sacrifício que Bolsonaro está a fim de fazer para não ser preso. Será que é só isso? É tudo só para Bolsonaro não ser preso? O Brasil vive, né, no auge da democracia e do Estado Democrático de Direito. Aí o doutor Ribeiro falou assim: Léo, não foi Bolsonaro que transformou o Brasil numa republiqueta de bananas tirânica, daquelas que os Estados Unidos sancionam por abusos dos direitos humanos. E ele responde: ele fez tudo para deixar isso rolar. Foi tudo Bolsonaro. Se assim não fosse, teria mandado deputados retirarem assinaturas da lava-toga. De novo, gente, 2025 e o cara tá falando de lava-toga, sabe? Como pode ser boca aberta desse jeito? Ai, tinha que ser amigo do Deltan Dallagnol, velho. É incrível isso. Lava-toga, pô, de novo. Eu queria muito entender como essa turma acha que a lava-toga iria resolver o Brasil. Como? Me diz. A CPI, cujo Randolfo Rodrigues queria ser o presidente da CPI, um Senado dominado pelo Centrão e pela esquerda, que foi o Senado ali de 2019 a 2022, seria a mesma composição da CPI do circo. A mesma, sem tirar nem pôr. Mas o que a gente pode falar, né? Você vê como são os liberais. Aí você vê que a mesma pessoa pensa dessa forma, né? Diálogo de hoje. Alguém conversando com ele, né? Alguém falou pra ele assim: então bom pra você seria o FHC, né? Sim. Mas ele é aliado dos globalistas, ok? E o que isso muda na sua vida? Eles financiam ONGs no mundo todo, tá? E sua vida impacta como? Que ele é do Estado, tá? E na sua vida aconteceu o quê? O Leonardo acha que não tem nenhum impacto na vida das pessoas. Não tem impacto de nada. De nada. Eu posso incluir algumas coisas, óbvio, né? Mas, se tratando da questão ligada a ONGs especificamente, porque ele colocou ali, né? O Amazônia Azul, que agora mudou de nome para Logística e Infraestrutura, responde assim, ó: FHC foi o responsável por abrir amplamente as portas para que as ONGs tivessem acesso, influência e poder no Brasil. Dizer que isso não muda nada na vida das pessoas é, no mínimo, ingenuidade ou má fé. No caso do Leonardo Lopes, é má fé. Má fé. Quem afirma que ONGs não impactam a vida real das pessoas claramente ignora o fim de ignorar casos como a BR-319, ainda sem pavimentação por lobby ambientalista, o que encarece produtos no norte, dificulta acesso à saúde e freia o desenvolvimento. A Ferrogrão, travada há anos, que levaria desenvolvimento e renda para o interior do Pará. A hidrovia do Tocantins, emperrada por burocracia e interesses externos, que colocaria Marabá como uma das duas cidades mais prósperas do Brasil. Leão do Tucuruí, que atrasou acesso à energia limpa na região norte e energia barata, né? Porque ficou usando o diesel. Exploração de fertilizantes, bloqueada enquanto seguimos importando o que temos em abundância no subsolo. Está falando, por exemplo, do potássio, lá na região de Salvitina. Esses não são exemplos isolados, são consequência direta da atuação de ONGs internacionais e nacionais que interferem no rumo do país e da população. Duvido muito que pessoas como a do Post tenham conhecimento disso. Elas sabem, apenas escolhem jogar para a plateia com interesses, né, que não sabemos. Ah, tem interesse. O interesse é descolar do Bozo sem perder apoio dos apoiadores do Bozo. Esse é o interesse, Amazônia Azul. Esse é o interesse. É o interesse eleitoral. É sempre o interesse eleitoral. Uma fez essa posta aqui de hoje que eu acho que se encaixa muito bem. Ele fala assim, ó: liberais estão nervosos esses dias. Conhecendo eles, deve ser porque a direita está com alguma vantagem. Liberais só ficam tristes quando a direita tem alguma vantagem. Aí, falando deles, vê isso aqui primeiro. Fala de mídia e propaganda. Prisão de Bolsonaro por ação dos filhos ameaça tirar a família da corrida presidencial de 2026. É o jornalismo sendo usado como propaganda para avançar, né, com outro projeto político. Aí o Arthur diz: cara, não existe mídia, apenas porta-vozes. A turminha liberal tem tentado capturar a direita tem tempo. Também apoiam, em ação e omissão, o regime atual, principalmente quando lhes era conveniente, apoiavam com força. Já estão vociferando alternativas a Bolsonaro, doidos para cancelar o bolsonarismo do tapetão. O que vem do Estadão sempre tem um princípio golpista. Não existe eleição limpa sem Bolsonaro. Aí, para falar sobre isso, né? Mídia
sendo usada como porta-voz de um projeto político sem Bolsonaro. Temos aqui o nosso grande dono do Estadão, Foguinho. Desiste de tentar fazer alguma coisa para mudar o Brasil. Vamos tocar a vida. Aí a Vanessa pergunta, né? Vem cá, o que é que Foguinho fez pelo Brasil? Aí tá ali, ó. Eu não voto nem no Lula, nem no Bolsonaro nunca. Mas ele vai mudar o Brasil, viu? Se não fosse pela facada, eu diria que Bolsonaro só pensa no próprio umbigo. Foguinho, dono do antagonista, presenteou o Brasil para ter mudanças com textos como esse. E aqui que me bateu o estalo, que eu falei, tenho que lembrar, tenho que achar lá. Eu já sabia mais ou menos onde é que eu podia achar. Até mostro como é que eu achei. Tô passando no Twitter, aí eu vi lá o Isentão falando o seguinte, né? Não, o Isentão é um covarde que sempre cai do lado esquerdo do muro. Ele tá respondendo essa notícia aqui do antagonista, né? Esse artigo. O Isentão, antes de tudo, um forte. É muito forte. O Isentão é dotado de uma sobriedade forjada no ato de resistir à gritaria histérica dos que exigem o sacrifício da razão no altar do fanatismo. Uau! Esse é o portal de notícias do Foguinho, né? Pedro Cerise, conhecido aí também como Pedro Cerise. Só que na hora que eu vi aquele nome ali, eu falei, Rochamonte, qualquer coisa menos jornalismo, né? Qualquer coisa menos jornalismo. Aí, às vezes, quando eu quero achar uma coisa que eu sei que tá em vídeo, eu procuro no Twitter, né? Às vezes é fácil de coisa. Eu botei assim, ó, Kim Paim, né? Tudo que eu escrevi, só Rochamonte. Eu falei, quando eu falei dessa menina aí? Aí, a data que eu falei isso daqui, eu tinha comentado em vídeo. Enfim, foi no vídeo do dia 17 de janeiro de 2022. Aí eu falava assim, né? A Folha de São Paulo afastou os jornalistas que serão candidatos. Dentre eles temos a Catarina Rochamonte, que em geral é uma crítica histérica do governo e faz elogios completamente absurdos ao Moro. Agora adivinha? Ela vai ser candidata pelo Podemos, que era o partido que o Moro estava afiliado. Uso da Folha para fins eleitorais? Uso do antagonista para fins eleitorais? Uso do Estadão para fins eleitorais? É o tempo todo isso, não muda! Não muda! Mídia no Brasil é propaganda. O vídeo do dia era esse. 816. E o que é que acontecia nesse dia? Aí eu gosto de ver como o Brasil é cíclico às vezes, sabe? Curioso demais. Pra começar de um jeito engraçado, vou botar aqui assim, ó. Nesse dia, a gente comentava do Jason Miller, que a gente falou dele há pouco, né? Esse é o vídeo, né? Rede social do Jason Miller mira brasileiros e planeja equipe no país. Mas vamos lá. Vamos falar primeiro da Rochamonte. O meu tweet sobre ela era por causa disso daqui, né? O impacto Sérgio Moro. Ex-juiz apresentou um belo esboço de projeto para o Brasil. Nossa, Sérgio Moro! Que homem! Que homem o Sérgio Moro! O projeto do Moro é MSG, né? Moro quer integrar meio ambiente agro para se diferenciar de Bolsonaro. É porque Bolsonaro quer destruir. Bolsonaro não aguenta ver um pedaço de grama que ele já se joga em cima, pisa. Ele não aguenta ver aquela placa, não pisa na grama. Vixe, mas ele se joga no chão, ele sai brigando com as formigas. Esse é o Bolsonaro, o Moro não. O Moro é da turma SG. Aí você via, né? Aí várias matérias ao longo da sua carreira jornalística, várias matérias. Engraçado, doutor em filosofia, pós-doutorando em direito internacional, autora do livro Um Olhar Liberal Conservador sobre os Dias Atuais. Valeu, Folha. Colunista se despede dos leitores para cuidar de sua pré-candidatura a deputada federal. Deu errado, né? Deu errado, né? O projeto Sérgio Moro deu errado. Toda eleição neste país, os nossos limpinhos tentam voltar ao poder. É incrível. Desde que a FHC perdeu, os limpinhos tentam voltar ao poder e sempre dá errado. E vai dar errado de novo, viu? Quem tá apostando aí contra Bolsonaro vai dar com burros na água. Aí, gente, eu lembro que eu falava do Moro na coisa, e aí esse vídeo, ele não chegou a ser um dossiê. Mas tinha uma parte muito curiosa. Na hora que eu vi isso daqui, eu lembrei na hora do que se tratava isso daqui. Eu lembrei na hora, eu falei, nossa, velho, é tanto caso que a gente relatou no passado e que tem algumas coisas que vale a pena relembrar. Até para entender, sabe, o que é birra e do que é coisa séria. Porque ainda tem gente que em pleno 2025, às vezes é o seguinte, ontem eu li uma postagem, circulou bastante, falando o seguinte, né, não dá mais pro
os conservadores, o MBL, ficarem de birra com um pro outro, né? Como se a falta de conversa entre a direita, bolsonarista e o MBL foi porque são birras. Não tem a ver com perseguição aberta, né? Com a origem dos inquéritos, com os materiais do Ayan que foram feitos, né? Enfim. Na hora que eu vi esse caso, vale muito a pena conhecer esse caso hoje, diante de tudo que a gente está vivendo. A Soraya, que me desejou Filha dos Pais, eu vi, Soraya. Muito obrigado, minha tia, por me desejar Filha Dia dos Pais. Não respondi, mas eu vi. A Soraya, ela postou isso daqui no Twitter lá na época, né? Eu vi, acho que ela me mandou isso daqui no Twitter. Esse perfil Chaves não existe mais. Eu fui atrás dessa postagem, essa postagem foi tirada do ar. E é o que ele escrevia: Moro é o Alexandre de Moraes das antigas. Eu já dou play nesse vídeo, para vocês verem aí o que esse vídeo tava falando. Aí veja só. Esse caso que a gente abordou lá em 2022 era sobre isso daqui, ó. Moro determina coercitiva e apreende laptop de blogueiro para descobrir fontes. Não é jornalista, é blogueiro. Enfim, Moro determinou a condução coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães para que ele diga, em depoimento à Polícia Federal, quem passa informações ao seu blog. Por que Moro queria saber isso? O que é que o Eduardo Guimarães falou? Para garantir, Moro também determinou a apreensão de quaisquer documentos, mídias, HDs, laptops, pendrives, arquivos eletrônicos de qualquer espécie, arquivos eletrônicos pertencentes ao sistema de endereços eletrônicos utilizados pelos investigados, agendas manuscritas eletrônicas a aparelhos celulares. Uma verdadeira busca e apreensão, uma devassa na vida do cara. O que é que esse blogueiro fez? O que é que esse blogueiro fez? Moro quer saber quem contou para Guimarães que o Instituto Lula seria alvo de busca e apreensão e que Lula seria alvo de condução coercitiva. Opa, ele soube bem de todo mundo? Nos despachos desta terça, Moro afirma que Guimarães deve prestar esclarecimentos no inquérito que investiga a violação de sigilo funcional. Este crime só poderá ser cometido por quem exerce função com obrigação de sigilo, caso de policiais federais, procuradores da República e juízes. Veja só, Moro enquadrando um cara num crime impossível. Vocês veem hoje em dia, a direita brasileira sofre acusações de crimes impossíveis. Moro fez isso, 2017. Enfim, violação do sigilo funcional só funcionário público. Polícia, procurador, juiz. Você não pode acusar isso, né? Jornalistas ou editores de blogs. E deu relato aqui na audiência, Moro explicou que Guimarães não tem direito ao sigilo de fonte. Sabe por quê? Porque ele não é jornalista, ele é blogueiro. Quantas vezes a direita não é desumanizada, achincalhada, humilhada? Blogueiro é isso, comunicador, youtuber, nunca é jornalista. Quando a imprensa chama Paulo Figueiredo de jornalista, a gente fica como? Quando a imprensa chama qualquer um de nós, qualquer pessoa que vocês conhecem de jornalista, vocês ficam como? Meu Deus, chamou de jornalista, a gente fica até surpreso. Isso é algo novo? Isso é algo novo? Por isso que, vez ou outra, eu falo pra vocês, gente, o que a gente tá vivendo hoje não nasceu agora. Não nasceu agora. Quando fala para olhar o passado, tentar entender, né, o estado das coisas, entender às vezes que muitas vezes, né, o Alexandre é um filho do Moro, é um filho do lavajatismo, entender o seguinte, ó, a operação Lava Jato é uma coisa, o lavajatismo é outra. O lavajatismo é como se fosse uma ideologia, um método de ação. A operação Lava Jato não, é uma operação com diversas frentes, que foi para cima de diversos políticos corruptos, de empresários bandidos e dentro das coisas também teve, né, algumas coisas que foram erradas e que precisava consertar. E que principalmente essa parte errada da operação foi por conta da ideologia lavajatista. Isso aconteceu lá atrás. Aí vamos ver aqui o vídeo do William Bonner, que é esse aqui, ó. Escuta isso aqui, o que é que o Bonner fala? 30 segundinhos só. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão e um outro de condução coercitiva contra Carlos Eduardo Guimarães, que é responsável pelo Blog da Cidadania. Em março do ano passado, com uma semana de antecedência, Guimarães publicou que o ex-presidente Lula seria alvo de uma das fases da Lava Jato. O inquérito quer descobrir se algum agente público divulgou as informações. Vazamentos. Só que, olha que curioso. Olha que curioso. A gente tava falando antagonista, né, no vídeo. Aqui na época a gente comentando, né? Como era curioso. Na gringa, Verdivaldo é de extrema direita. Mas veja só.
Moro deixa processos contra blogueiro Eduardo Guimarães. Não ia deixar, mas acabou deixando. Moro deixou nessa terça 2 ações contra o blogueiro. O magistrado disse que não há razões legais para o seu afastamento dos processos, mas o faz para evitar qualquer questionamento que este julgador estivesse agindo por motivos pessoais, né? O cara é julgador e vítima ao mesmo tempo, mas deixou de lado. Mas ele chegou a atuar como juiz e vítima. Ele chegou a atuar como juiz e vítima, depois que ele abriu mão, mas pelo menos abriu mão, né? O sem cabelos nem isso. É novo? Juiz e vítima ao mesmo tempo? É novo? 30 de maio de 2017. Ao solicitar que Moro se declarasse suspeito, Eduardo Guimarães afirmava que ambos haveriam inimizade capital e notória, explicado que uma queixa movida por Sérgio Moro contra ele por ameaça de 2015 e ação do blogueiro no CNJ contra o magistrado, também naquele ano, né? Graças a Deus o Moro, pelo menos, se declarou impedido. Isso aqui aconteceu, você vê que o caso mesmo é de 21 de março de 2017, né? O caso. Você vê que quando o Eduardo Guimarães publica a nota... Deixa eu ver se vai aqui. Deixa eu ver com a nota. Aqui, ó. A nota foi publicada pelo Eduardo Guimarães no dia 26 de fevereiro de 2016. No dia que ele publica a vazatoga do Moro, né? A vazatoga do Moro, o antagonista entra em campo. Lula e o PT estão desesperados. Em mais uma tentativa de tentar melar Lava Jato, começam a difundir na internet notícia de uma suposta quebra de sigilo bancário fiscal de Lula, né? A informação está sendo publicada pelo blog Cidadania, mais um camarilha petista. Ele disse que uma fonte lhe passou a decisão e olha, veja que o cara estava certo. Tanto que teve depois a busca e apreensão, foi matéria, ele conseguiu antecipar com uma semana de antecedência. Mas o que é que fez o antagonista? Que era a casa do lavajatismo. Não é jornalismo, é ataque pessoal para descredibilizar. A imprensa no Brasil há muito tempo deixou de fazer jornalismo. É propaganda para o seu grupo político. Mas enfim, e curiosamente alega que esse vazamento faz parte de uma conspiração da Lava Jato com a imprensa. E aí você vê que isso realmente aconteceu. Esse caso aí que o Moro se declarou suspeito foi pela primeira vez. E aí estava lá, ele fez a matéria antes de acontecer, dizendo: o leitor receberá prova inquestionável que a Operação Lava Jato atua em simultaneidade com grupos privados de comunicação. Falar que, olha, Alexandre de Moraes e os inquéritos contra Bolsonaro atuam em simultaneidade com grupos privados de comunicação. Os inquéritos contra Bolsonaro trabalham em parceria com a Globo? Uma fonte procurou o blog afirmando que na próxima segunda ou na terça será deflagrada a 24ª fase da Lava Jato. Supostamente essa operação deveria ser sigilosa. Essa é a teoria, porém a prática é outra. O mais estarrecedor, porém, foi a informação que todos os veículos de uma dita imprensa simpatizante já dispunham da cópia da decisão do ministro, quebrando o sigilo de 43 pessoas e entidades que o leitor irá conhecer em seguida. O que dirá o Supremo se, por exemplo, sobre esses métodos do Moro? O que vai dizer o Supremo, né? Eu também quero aprender, porque eu vou replicar contra Bolsonaro daqui a alguns anos. Em 3 anos eu vou usar contra Bolsonaro. Em 3 anos vai chegar a sua vez, e o Bolsonaro. E ele tava ali, ó. Ele meteu a decisão e realmente a decisão veio, né? Tava ali, o número batia perfeitamente o que ele falava, né? 5.005, blá blá blá, pipipi, popopô. Quem diabos deu poder de polícia para Globo, Folha, Veja, Estadão para atuarem conjuntamente com o Ministério Público, Polícia Federal e com o juiz do caso? Troque o nome Moro por Alexandre de Moraes. Quem diabos deu poder para Globo, Folha, Veja, Estadão para atuarem conjuntamente com o Paulo Gonet, Polícia Federal e, acima de todo, Alexandre de Moraes? A Globo, por exemplo, é alvo da Operação Zelotes e é acusada de sonegação de centenas de milhões de reais em impostos. Enfim, é comprovado que dados sigilosas da operação vêm sendo sistematicamente vazados por entes privados. Os vazadores colocam códigos nas cópias que distribuem para saberem que veículo vazou antes da hora, se houver vazamento. Surge então nova pergunta: qual é a finalidade de vazar uma decisão sigilosa da justiça, com grande antecedência, para grupos privados de mídia? Quando tem aquela operação com Bolsonaro, rapaz, que às vezes você vê o César Tralli. Nossa, o César Tralli tem vários furos, né? Incrível. Quando a Globo já tá com helicóptero. Lembra lá da Tempus Veritatis? Foi a Tempus Veritatis em fevereiro do ano passado. Já tava com helicóptero, tá tudo, rapaz. Meu Deus do pai! Como a imprensa é rápida! Sabe? A polícia chegou lá 6 horas, 6 e 1.
Ou talvez até antes, né? Eu acho que tinha alguém... É incrível como isso acontece. Não mudou nada, nada. E os miseráveis dos petistas que reclamavam de algumas coisas, você vê que eles não têm nenhum tipo de coerência. Eles não têm nenhum tipo de coerência. Eu não vou falar sobre isso. Deixa aí pra... Eu nem vou falar nada. Eu nem vou falar nada mesmo. Deixa isso aqui pra lá. Deixa isso aqui pra lá. Deixa isso aqui pra lá. Tem mais aí. Tem alguns temas que eu ainda... Eu prefiro ficar de boa. Fica de boa. Acho que o Brasil não vive um momento de falar de alguns assuntos. No passado a gente já falou de muitas coisas que eu prefiro que fiquem no passado. Aí o Arthur diz, né? Não existe pacificar o Brasil. Pacificar significa calar os barulhentos, incomodados e indignados. Significa uma adesão política e cultural ao regime e à sua infraestrutura em troca de migalhas políticas. O Brasil precisa de um agente de transformação real e de uma profunda reforma do judiciário. Mas você sabia, hein, Arthur? É depois fala que você me paga, Arthur. Depois fala que você me paga porque você fala as coisas e condiz com o que eu estou mostrando. Eu fui desenterrar um vídeo, Arthur, porque você me paga. Ai, meu Deus do céu, não aguento aí. O que não se fará com contratos de adesão. Sem o enfrentamento dos oligopólios e dos tecnocratas que capturaram o Brasil, tudo não passa de status quo e reforço da infraestrutura rentista que escravizou o país. Eu acho que esse post aí que o Arthur fez ontem de manhã cedo, seria talvez, sei lá, até um post meio lacrador assim da vida, mas acho que quando você coloca em sequência o que se passa no Brasil, começa lá do início. Como que se dá as relações, né, da classe política com a classe empresarial, com quem manda no país, né, com o Monte Olimpo. Você vê que, pô, tem um establishment. Aí você depois olha, né, o que é a imprensa, como ela age, não para informar, mas para manipular, fazer propaganda do seu grupo político. Aí você olha o que é a direita limpinha. A direita limpinha quer pacificar o país. O Brasil precisa de paz, mas a pacificação que eles estão pedindo, eu não acho que é paz. Eu não acho que é paz a pacificação que eles estão defendendo. Então, assim, esse é o Brasil. Sabe? Fale o que for. O único homem da nova república que chegou à presidência e realmente bateu de frente com o sistema foi Jair Messias Bolsonaro. E por isso que ele está sofrendo tudo que ele está sofrendo hoje. E por isso que querem destruir o bolsonarismo. E por isso que existe um movimento chamado bolsonarismo. Porque o homem é brabo demais. Ontem, Dia dos Pais, e aí não pode nem dar Feliz Dia dos Pais pra galera, né? Já segue preso. A gente segue, sei lá, segue meio vivendo como se tudo tivesse ok, mas é um absurdo o que tá acontecendo, né? Ai, sabe? Quando que o Brasil realmente vai entender, gente? Sabe, eu fico olhando as coisas e falo, pô, velho, o brasileiro, ele esquece das coisas tão rápido, sabe? Aí o brasileiro depois reclama do povão. Ah, o povão não tem memória. Vai lá, reclama, depois vota no cara. Poxa, sabe, eu fico assim olhando. Quando... Não, velho, não... Sabe? Às vezes assim, a visão das coisas é limitada. Você tenta falar pro pessoal, é diferente do lava-jatismo pra lava-jato. Ninguém quer entender. As pessoas querem... E às vezes tem um negócio, por exemplo, você viu o Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo deu um atropelo no Marcelo Bretas, na resposta lá. O Bretas tentou se engraçar e tomou outra, né? O Paulo Figueiredo fez uma live aí contando sobre o processo que ele sofreu. Como tomaram o negócio dele. Como ele tomou, assim... Como foi muito injusto o que aconteceu com ele. As pessoas não conseguem compreender que Paulo Figueiredo foi alvo da Lava Jato. Foi alvo da Lava Jato. A Lava Jato não se restringiu ao esquema lá do PT. Não se resumiu ao que aconteceu na Petrobras. Com a Odebrecht, não foi só isso, foi muito mais coisa. 2019 veio a Vaza Jato. Pô, bicho, o pessoal não viu, não foi ler, não se importou. Aí agora a direita tá sofrendo tudo isso na pele. A esquerda ignora a Vaza Toga, ignora as denúncias do Mike Benz, ignora tudo que está acontecendo. Quando que esta nação, essa pátria, pelo menos aí 50% mais um dos brasileiros, que sei lá, 30% realmente começa a ter um interesse, pô, pelo seu país, de entender verdadeiramente as coisas, não buscar uma simples solução paliativa, tirar o Lula. Temos que tirar o Lula. Cara, não é só tirar o Lula. O Lula, no final do dia, é a marionete dessa porcaria toda. E só pra encerrar, já tá aqui, já tá longo mesmo, Daniela Lima foi demitida.
E o que é que isso aqui tem a ver com tudo que a gente comentou? Tem maior exemplo do que é establishment ser porta-voz, não fazer jornalismo e sim campanha política? Mordeu a boca, como diz lá na Bahia, foi demitida após 2 anos no canal. Não só ela, como Paulino. A Liane Canteiro também já tinha sido demitida. Nos bastidores, comenta-se que Daniela Lima foi dispensada por não seguir os princípios editoriais da emissora. Não é só isso. Não é só isso. A Globo News demitiu Daniela Lima por ser a única jornalista minimamente crítica ao bolsonarismo. Aqui, olha como é que o petista trata, né? Ela era petistona. Era a garota do Lula na Globo News. Quem traz os bastidores foi a Folha de São Paulo, né? Globo demitiu Daniela Lima após pesquisa apontar a Globo News como canal de esquerda. Isso aqui não aconteceu agora. Eu escuto histórias que essa guinada viria muito... Assim, essa pesquisa foi pedida porque já estava uma percepção no ar. Eu escuto uma história desde o dia 2 ou 3 de março. Acho que é 2 de março. Deixa eu confirmar aqui. Hoje eu fui olhar o print que a pessoa me mandou. Conversando com uma pessoa certa vez. Deixa eu ver, peraí. Quando foi? Bati um print até... pra eu não esquecer. 4 de março. Desde 4 de março aí. Tava meio ruim. Tem uma pessoa que se apresentava lá como emissário da Globo. Papo Bortelado. Papo Bortelado aí começou a rodar, começou a falar com um monte de gente. Eu adoro a fofoca, né? Eu sou tipo Roma. Todos os caminhos levam a Roma, todas as fofocas chegam a mim. Eu adoro ver fofoca, meu Deus do céu. E aí o Papo Bortelado tava falando disso, cara, tá meio complicado, tudo mais. Ele se apresentar como emissário da Globo. Aí foi atrás de várias pessoas. Algumas pessoas eu acabei escutando no meio do caminho. Eu até cheguei e contei isso lá no canal. Eu tô na dúvida se eu contei antes ou depois dessa notícia. Talvez eu contei até antes. Não vou bater o martelo, não. E que o que eu falei no canal secundário tá tudo aqui. Aí eu falei, ó, o clima... Eu tinha estudado, ó, o clima tá ruim, a cúpula da Globo tá incomodada. Tinha uma preocupação na Globo, inclusive, de falar mais para os evangélicos. O Papo Bortelado já tinha externalizado isso. Não queria passar essa imagem, disse que talvez tem que dar uma recalibrada de rota aí para as eleições do ano que vem. E aí o que rolou foi isso. Fez uma pesquisa, enfim, né, da Globo News em específico. E a pesquisa foi feita com os telespectadores do canal em específico. A pesquisa foi apresentada no 2º trimestre deste ano. Ou seja, o 2º trimestre, gente, é de, sei lá, abril a junho. Nela, os assinantes afirmaram que consideram a emissora um canal de esquerda. O público indicou que a editorial seria alinhada à narrativa de partidos como PT e PSOL. Além disso, espectadores da Globo News afirmaram que se sentem incomodados com brigas ao vivo e análises políticas irônicas numa crítica ao tom informal de alguns apresentadores e comentaristas. Entre outras coisas, a pesquisa levou à criação da Globo News Debate, comandado semanalmente pela Júlia do Alibe, com o objetivo de ampliar a pluralidade de vozes na programação. Outro problema apresentado pela pesquisa da Quest foi sobre a falta de pontos de vista discordantes. A Globo não vai trazer ninguém da direita, mas é o que ela fez, né? Isso fez com que o canal, em linha adotada desde maio, ou seja, essa pesquisa é de antes de maio, passasse a convidar mais especialistas para participar de análises e debates, todos de esquerda, né? Mas pelo menos são especialistas. Daniela Lima foi considerada a personificação desta pesquisa, por ter, de acordo com os assinantes, um posicionamento progressista e supostamente mais alinhado à esquerda sobre diversos assuntos. Suas postagens nas redes sociais com críticas a ministros mais conservadores do Supremo, por exemplo, também pesaram na decisão, né? Esse é o Brasil. Eu espero aí que se a Globo começar a bater no Lula e no judiciário, vocês não vão apoiar a Globo, né? Pelo amor de Deus, aí. Com a Globo não tem reconciliação, mas de jeito nenhum, pô. Vocês não podem ser emocionados desse ponto. Enfim, existe um sistema, ele tá aí há muito tempo. O Brasil precisa realmente ser reformado. Reformado. Tem coisa que tem que ser reformada mesmo para valer. Não é só uma mudancinha aqui e acolá que você resolve toda uma estrutura que vem podre, mas desde antes de FHC. FHC destruiu muito esse país. Pena aí que os liberais não conseguem reconhecer isso. Reflita sobre a vida. A vida é um pouco mais complexa do que as pessoas tentam pintar, sabe? A vida é um pouquinho mais complexa. Olha, bicho. Cuidado, analisa as coisas, sabe? Se questiona. Vai ler a imprensa, olha as datas. Eu nem tinha me atentado às datas, né? Quando eu mesmo volto aqui a data com vocês, eu vou chegando a conclusões. Veja como as coisas se dão no Brasil, né? Enfim, eu fico por aqui.
Se gosta do meu trabalhinho, quiser me ajudar, como sempre digo, passe na meu do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com.br. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!